Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu ladino fora da lei, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja de livros e informática com os meus links da Amazon. Os links estão na descrição. Vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Fala, meus amigos, eu espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um guia de classe. No vídeo de hoje, eu vou fazer um guia básico e intermediário para Ladino, da especialização de Fora da Lei. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização e fazer uma recomendação dos melhores talentos e, por último, mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo, caso fique, eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo, enquanto não chegar na parte prática, beleza? Bora lá! Vamos começar pelos melhores atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de Fora da Lei? Eu fiz um top 4 aqui, basicamente, em questão de ranking, sobre os melhores atributos para essa nossa especialização. Em primeiro lugar, eu recomendo versatilidade. Em segundo lugar, eu recomendo aceleração. Em terceiro, crítico. E em quarto, a maestria. É importante frisar que a agilidade deve ser sempre o seu status primário, porque ele vai aumentar diretamente todo o seu dano. Então, assim, numa opção entre um Berlock que, vamos supor, só desce agilidade e um outro que desce aceleração, é preferível sempre a agilidade. É o nosso status principal mesmo. Agora, uma explicação. Versatilidade, ela aumenta o seu total de dano e aumenta a sua redução de dano recebido. Aceleração aumenta a sua velocidade de ataque e a regeneração de energia. O crítico, ele aumenta as suas chances de causar o dobro do dano, e a maestria eu vou explicar em breve junto com as outras passivas. Beleza, vamos começar com as habilidades básicas que todo ladino tem, independente da especialização. A primeira que eu vou citar se chama Emboscar. Ela gasta 50 de energia e ela embosca o alvo causando uma quantidade X de dano físico, e ela concede 2 pontos de combo. Uma informação importante é que essa habilidade requer furtividade, ou seja, você tem que estar invisível para poder usá-la. É basicamente assim, para você abrir a sua rotação de dano, eu não vou citar outras habilidades. Como eu só vou explicar a rotação de dano, habilidades de utilidade eu vou pular para não ficar muito longo. Eu até gostaria de fazer um vídeo mais completo falando dessas outras habilidades, mas realmente seria perda de tempo. Então, assim, é muito importante que você esteja invisível sempre que você for começar a sua rotação. E a habilidade começando invisível, que inicia a rotação com dano, é essa Emboscar. Baseado nisso, sempre que você for começar uma luta, esteja invisível e use o Emboscar. Ele vai te dar uma quantidade aí de 2 pontos de combo e uma quantidade boa aí de dano físico. Segunda habilidade, Estocada. É uma habilidade ativa que ataca com sua arma secundária, causando X de dano físico, dissipando todos os efeitos de enfurecimento e aplicando uma forma concentrada do seu veneno não letal ativo e concede 1 ponto de combo. Ou seja, essa habilidade de dano ela faz o seguinte: ela causa ali uma quantidade não muito grande de dano físico, mas ela faz um dispel em efeitos de enfurecimento do alvo, seja PVP ou PvE. Então, por exemplo, o alvo está com um buff ali de enfurecer, que vai fazer ele bater mais rápido ou bater mais forte, você vai tirar esse efeito e vai aplicar uma forma concentrada do seu veneno não letal ativo, ou seja, você vai potencializar o efeito de um dos seus venenos no alvo e concede 1 ponto de combo.
Eu vou falar brevemente sobre essa habilidade, apesar dela não entrar na rotação de dano, eu vou falar porque ela serve como uma forma de você interromper um feitiço. Então vale a pena falar dessa habilidade. O nome dela é Cegar. Cega o alvo fazendo com que ele caminhe desnorteado por 1 minuto. Qualquer dano interromperá o efeito, limite de 1. Se você tiver numa luta que, por exemplo, o mob ou o boss é interrompível, mas assim, você não pode stunar, você não pode fazer, por exemplo, esse efeito dele caminhar desnorteado, pelo menos o efeito de interromper o lançamento de feitiço vai funcionar. Então você pode entender isso como o Ladino ter duas habilidades para interromper o alvo, beleza? A outra, que é a habilidade padrão de interromper, é essa daqui, que é o chute. Um chute rápido que interrompe o alvo, interrompe o lançamento de feitiços e previne que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 5 segundos. Basicamente o segundo interromper aí que eu tinha citado. Esse é o principal e o outro serve como um interromper aí alternativo para você. Furtividade. Esconde você em sombras até ser cancelado, permitindo que você espreite inimigos sem ser visto. Eu posso dizer que essa é a habilidade principal do Ladino, porque assim, como eu falei, para você iniciar, uma característica bem marcante para você iniciar a sua sequência de danos é que você esteja furtivo, ou seja, que você esteja invisível. Além de você garantir que você vai ter o elemento surpresa, você tem uma série de bônus relacionados a estar invisível, incluindo abrir a sua rotação de dano com emboscar. Sumir. Permite a você desaparecer da vista de todos, entrando em modo furtivo em combate. Nos primeiros 3 segundos depois de sumir, danos e efeitos nocivos recebidos não cancelam a furtividade. Também remove efeitos que dificultam o movimento. Apesar dela ser uma habilidade de utilidade, ela também pode servir numa rotação de dano, porque, por exemplo, tem a função dela defensiva, como foi falado ali, que ela remove efeitos que dificultam o movimento. Se você vê que você vai morrer, você pode simplesmente sumir para fugir. Durante esses 3 primeiros segundos não vai cancelar a sua furtividade se você estiver sangrando ou com alguma outra magia que causa dano ao longo do tempo, né, para te revelar visível de novo. Só que você pode usar essa habilidade também para dar mais dano. Quando você está em combate, você não pode usar a sua furtividade normal. Mas aí se você usar ela, você pode usar um emboscar de novo. É um risco que você corre porque, assim, eu acho, pelo menos assim, eu recomendo você usar essa habilidade para você se defender. Literalmente para você fugir em caso de necessidade. Ladino é isso. Mas se você quiser usar de novo o seu emboscar, que é uma habilidade de dano, você pode usar ela também. Então você pode encaixar, se for da sua preferência, essa habilidade para você causar mais dano numa rotação. Golpe sinistro. Essa é basicamente a nossa habilidade principal de dano, podemos dizer assim, porque além de você usar bastante, ela gera ponto de combo também. Tem outras habilidades que geram, mas ela você usa com mais frequência, já que não requer furtividade. Ela ataca selvagemente o inimigo, causando X de dano físico, tem 35% de chance de acertar outra vez, fazendo com que seu próximo tiro de pistola tenha metade do custo e cause o dobro de dano, e concede 1 ponto de combo a cada acerto. Ou seja, além do dano que ela causa, geração de recurso, que no nosso caso é o ponto de combo, tem esses 35% de chance de fazer com que o tiro de pistola tenha metade do custo de energia e cause 2 vezes o dano. Então, uma habilidade bem importante que você vai usar com frequência. Agora, vamos para uma habilidade que a gente tem que chamada de venenos. Todo Ladino agora voltou a poder usar veneno. É claro que, por exemplo, a especialização de assassinato tem venenos mais potentes do que as outras. Mas tanto subterfúgio quanto fora da lei, que é o nosso caso, também pode usar. É um dano meio chinfrim, mas é melhor causar um dano a mais do que um dano a menos, né? Então, é sempre bom estar com pelo menos 2 venenos ativos, e você pode escolher qual veneno você vai usar dependendo aí da sua necessidade. Depende do que você quer causar no inimigo. Às vezes você quer causar lentidão, às vezes você quer reduzir a cura dele, que é basicamente o que eu vou explicar aqui no resumo dos venenos. Então vamos lá. A primeira se chama veneno instantâneo. Recobre as suas armas com um veneno letal que dura 1 hora.
Cada ataque tem 30% de chance de envenenar o inimigo, o que causa instantaneamente 92 de dano de natureza. Realmente, assim, o dano é bem pouco, mas é melhor um pouquinho a mais do que nada, né? Ou a menos. Veneno debilitante. Cobre a arma com um veneno não letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 30% de chance de envenenar o inimigo, reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 12 segundos. Essa já é uma habilidade interessante, um veneno, na verdade, interessante porque ele causa redução de movimento do inimigo, e 50% é um valor grande. Então, assim, para PvE é útil, e dependendo do mob do PvE também tem a sua utilidade. Veneno ferino. Cobre a arma com um veneno letal que dura 1 hora. Cada acerto tem chance de 30% de envenenar o inimigo, causando instantaneamente 31 de dano de natureza e reduzindo em 8% toda a cura recebida por 12 segundos. Acumula até 3 vezes. Ou seja, você pode reduzir aí a cura em até 24% do alvo, a cura que ele vai receber. Para PVP também é interessante. Para PvE, depende, se o mob ficar se curando, pode ter sua utilidade. Mas para PvE eu acho ela bem útil, assim, sei lá, se você está enfrentando um sacerdote ou qualquer outra classe aí que cura, né? Não tem a sua utilidade baseado nisso. Veneno entorpecente. Cobre a arma com um veneno não letal que dura 1 hora. Cada acerto tem 50% de chance de envenenar o inimigo, ofuscando a mente dele e reduzindo em 15% as velocidades de ataque e lançamento por 10 segundos. Também esse veneno ele é interessante tanto para PvE quanto para PvP também. Por quê? Tem 50% de chance de envenenar o inimigo e você reduz a velocidade de ataque e a velocidade de lançamento de magia também. Então, assim, são efeitos secundários que são bem úteis. E aquela habilidade que a gente falou no começo, que é o Estocada, ela potencializa esses efeitos de venenos não letais. Então, assim, realmente a escolha do veneno vai ser situacional. Vai depender do inimigo que você esteja enfrentando ou do que você quer causar nele mesmo aí para facilitar a sua luta. É importante lembrar que você só pode ter um veneno letal e um não letal ativos ao mesmo tempo. Você pode ter 2 ao mesmo tempo, mas não pode ser 2 letais. Nem 2 não letais. Vamos agora para as habilidades de especialização, que é a do fora da lei no nosso caso. Começando pelas passivas. A primeira que eu vou citar é Vigor em Combate. Aumenta em 35% a sua regeneração de energia. Seus ataques de mão secundária têm 75% de chance de gerar 10 de energia. Ou seja, naturalmente você já vai ter 35% a mais aí de regeneração de energia. E os seus ataques com a segunda arma, com a arma de mão secundária, tem aí 75% de chance de você ter 10 aí de energia extra em cada ataque. Tem uma chance dessa daí de você conseguir. Lâminas inquietas. Golpes finais reduzem a recarga restante de adrenalina no meio da testa, rajada de lâminas, gancho de escalada, golpe de sorte, disparada, matança, sumir em 1 segundo por ponto de combo gasto. Ou seja, golpes finais é aqueles que gastam os nossos recursos, que no nosso caso aqui é o ponto de combo. Então esses golpes finais vão reduzir a recarga dessas habilidades em 1 segundo por ponto de combo gasto. Se você gastar 5 pontos de combo, são 5 segundos aí de redução. O miserável é um gênio! Maestria Adaga de Bloqueio. Seus ataques com a mão principal têm 30% de chance de desencadear um ataque com a mão secundária que causa X de dano físico. Ou seja, quando você bate ali com a sua arma da mão principal, tem uma pequena chance de fazer com que sua arma da outra mão, a mão secundária, cause uma quantidade de dano extra aí. Malevolência. Seus golpes finais têm 20% de chance por ponto de combo gasto de gerar 1 ponto de combo. Ou seja, cada vez que você usa uma habilidade ali que gasta os seus recursos, tem 20% por ponto de combo que você gastou de gerar 1 ponto de combo extra. Você usou 2 pontos de combo, 20%. Acertou, miserável. 40%, quer dizer. Certo, agora vamos para as habilidades ativas. Começando por Adrenalina.
Aumenta em 60% a sua taxa de regeneração de energia, em 50% o seu máximo de energia e em 20% a sua velocidade de ataque por 20 segundos. Tem uma recarga aí de 3 minutos. Ou seja, é uma habilidade de você fazer o burst de dano. Ela vai aumentar em 60% a sua taxa de regeneração de energia, ou seja, vai regenerar bem mais rápido. O seu máximo de energia vai para 50 a mais. Se você estiver usando um talento que eu vou falar depois de vigor, que você já tem 50 a mais, você ficaria com 150. Quando você ativa a adrenalina, vai para 200. Ou se você não estiver usando ele, vai para 150. Resumindo, vai aumentar em 50 o seu máximo ali de energia. E sua velocidade de ataque vai aumentar em 20% também, por 20 segundos. Temos no meio da testa. É uma habilidade ativa que é um golpe final, ou seja, ele vai gastar os seus pontos de combo, que causa dano com a pistola, aumentando sua chance de acerto crítico contra o alvo em 20%, e acertos críticos com essa habilidade causam 4 vezes o dano normal. Ou seja, quanto mais pontos de combo, maior vai ser o dano e a duração do efeito. E se você acertar essa habilidade, se essa habilidade ela for um acerto crítico, o dano que ela vai causar vai ser 4 vezes o dano normal da habilidade. Então vamos supor, com 5 pontos de combo você causaria 1000 de dano. Se ela for um acerto crítico, ao invés de causar o dobro, vai causar 4 vezes, ou seja, 4000 de dano. O miserável é um gênio! Então, assim, crítico, esse atributo de crítico é um atributo importante pro Ladino também. Tem outros atributos aí que podem entrar na frente, etc. Como eu falei mais cedo, o crítico eu recomendei como terceira opção. Mas é importante você ter uma boa quantidade de crítico por conta de efeitos passivos de habilidade. Temos Esfaquear. Eu vou comentar brevemente sobre essa habilidade, porque ela também não vai dar dano no inimigo, mas serve aí como um terceiro interromper. O ponto importante é que você tem, para usar esse efeito, tem que estar de frente aí para o seu inimigo. Tiro de pistola. Saca uma pistola escondida e dispara rapidamente contra um inimigo, causando X de dano físico e reduzindo em 30% a velocidade de movimento por 6 segundos. Concede 1 ponto de combo. Ou seja, é uma habilidade aí que também gera recurso para você, causa uma quantidade de dano e causa aí um slow nos seus inimigos. O interessante de você usar essa habilidade é quando procar o efeito passivo de golpe sinistro, que ela custa 40 de energia no seu normal, e se você tiver com a passiva ativa ali no momento, você vai ter uma redução aí, vai cair para 20 de energia e vai causar mais dano. Então, assim, o ideal é que você use ela sempre que a sua passiva procar, tanto para seu custo de energia diminuir quanto para o seu dano aumentar, para você não desperdiçar. Temos Golpe de Sorte. É uma habilidade ativa que joga o dado do destino, concedendo um aprimoramento de combate aleatório por 30 segundos. Ou seja, basicamente você vai usar e você vai ganhar de forma aleatória um buff para você. Pode aumentar a sua aceleração, pode aumentar o seu crítico, vai ser um aumento nos seus atributos aí de forma aleatória que vai durar 30 segundos. Temos Liquidar. É uma habilidade ativa que é um golpe final, ou seja, também para gastar os nossos pontos de combo, e liquida o inimigo, causando dano para cada ponto de combo gasto. É uma habilidade simples. Quanto mais pontos de combo você gastar, maior vai ser o dano. Então você gera recurso com habilidades como golpe sinistro, tiro de pistola, e você vai gastar com Liquidar. A ordem da rotação de dano, para você maximizar seus efeitos e etc., eu vou explicar quando eu vou falar da parte prática. Então, resumindo é isso. É uma habilidade para você gastar ali os seus pontos de combo. Quanto maior, maior o dano. E uma habilidade aí que eu esqueci de comentar e voltei aqui para falar, que vale a pena, ela faz parte da rotação também, só que todo ladino tem. É a habilidade chamada Retalhar. É uma habilidade que é um golpe final que consome pontos de combo para aumentar em 50% a sua velocidade de ataque. A duração proporcional à quantidade de pontos de combo. Ou seja, esse efeito de 50% a mais na sua velocidade de ataque vai aumentar conforme a duração vai aumentar conforme os pontos de combo que você usou. Com um total de 5 pontos de combo, dura 36 segundos esse efeito. Aí com 4, 30, 3, 24, 2, 18 e 1, 12 segundos.
E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixa FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal e distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar pro vídeo e vamos que vamos. Beleza, agora que a gente já falou das habilidades normais de classe e de especialização, agora eu vou falar sobre os talentos e fazer recomendação dos melhores talentos, passando sempre uma opção principal e uma opção secundária, caso você tenha alguma dificuldade com o talento que eu recomendar, ou se de repente for mais adequado para o seu estilo de jogo. A classe de Ladino é uma classe bem complexa, então assim, às vezes é difícil falar um padrão, porque tem gente que prefere jogar de um jeito e tem gente que prefere de outro. Eu vou fazer uma recomendação para você que está conhecendo a classe agora, ou tem dúvidas sobre como usar, como uma maneira, entre aspas, mais padrão, que oferece os melhores resultados em questão de dano. Mas enfim, vamos lá. Da primeira tier, temos Mestre de Armas, que é uma habilidade passiva, em que sua habilidade Golpe Sinistro tem mais 10% de chance de atingir uma outra vez. Ou seja, ele tem uma pequena chance de causar um outro dano, como se ela atingisse 2 vezes. Saque Rápido. Habilidade passiva, em que usos do seu tiro de pistola com metade do custo concedidos pelo Golpe Sinistro, ou seja, aquele proc passivo que o Golpe Sinistro tem de fazer isso, agora vão gerar mais um ponto de combo e causam 50% a mais de dano. Ou seja, toda vez que procar vai causar 50% a mais de dano e vai gerar um ponto de combo extra também. E temos a terceira, que é uma habilidade ativa. Ela golpeia um inimigo, causando X de dano físico e fazendo com que o alvo agora receba 10% a mais de dano das suas habilidades por 10 segundos e gera um ponto de combo. Ou seja, é uma habilidade que ela vai gerar um ponto de combo e ela vai fazer com que durante 10 segundos o alvo receba 10% a mais de dano das suas habilidades. Qualquer coisa que você usar de dano nele vai causar 10% a mais de dano dentro desse tempo de 10 segundos. Eu recomendo essa habilidade como melhor opção, Golpe Fantasmagórico. E em segundo lugar, se você preferir uma opção passiva ou achar que ela vai te enrolar na hora da rotação, você usar o Saque Rápido. Então fica ao seu critério, mas essa é a minha recomendação. Em primeiro lugar, o Golpe Fantasmagórico. E em segundo, o Saque Rápido, que pode ser mais fácil para você por ser passivo. Vai causar menos dano, mas pelo menos é passivo, talvez seja mais fácil para você. A segunda tier eu não vou falar porque é de utilidade. Vamos passar só para o dano mesmo. Tier 3. Primeiro, Vigor. Habilidade passiva que aumenta em 50% o seu máximo de energia e em 10% a sua regeneração de energia. Por mais que ela não aumente diretamente, não seja uma habilidade que vai te dar, sei lá, tanto de dano ali de cara, ela vai influenciar na sua rotação porque ela vai fazer com que você tenha mais energia e regenere energia mais rápido. Então, como consequência, você vai utilizar mais ataques, né? Então ela vai fazer isso. O segundo talento é Estratagema Profundo. É uma habilidade passiva em que você pode agora ter um máximo de 6 pontos de combo, normalmente são 5. Seus golpes finais consomem até 6 pontos de combo e os seus golpes finais
causam 5% a mais de dano. Ou seja, ao invés de 5 no seu máximo ali de ponto de combo, vão ser 6. Você vai consumir até esse máximo de 6. E os seus golpes finais vão causar 5% a mais de dano. O terceiro talento se chama Marcado para Morrer. É uma habilidade ativa. Marca um alvo gerando instantaneamente 5 pontos de combo. Se o alvo morrer em até 1 minuto, a recarga é zerada. Ou seja, é uma habilidade que você já vai... Quando você utilizar, você já vai ter ali de forma instantânea 5 pontos de combo, podendo usar da sua preferência uma habilidade que gaste esses recursos assim ao máximo de uma vez só, ao invés de você construir ali durante um tempo seus pontos de combo. Eu recomendo essa como primeira opção, porque você consegue dar um... Vai variar de acordo um pouco com o que você quer fazer, porque, por exemplo, você pode usar esses pontos de combos todos que você conseguiu com essa habilidade, você pode usar para atordoar o inimigo, você pode usar para dar dano, ou para obter ali um aumento de chance de crítico com o dano que é da habilidade no meio da testa. Então assim, o seu uso pode ser que não entre na sua rotação de dano aumentando o dano. É meio que opcional. Mas ainda assim eu recomendo esse talento, né? Fica ao seu critério qual uso que você vai tirar dele. Tem utilidade para várias coisas. Se você tiver, por exemplo, numa raid que não dá para você atordoar o inimigo, você vai estar ganhando uma quantidade de dano extra de forma mais rápida. Então, essa é a minha recomendação de primeira linha. Como uma segunda opção, caso você também ache um pouco que vai te complicar, vai te enrolar na sua rotação, aí eu recomendo a habilidade passiva Estratagema Profundo. Por quê? De qualquer forma, essa Estratagema Profunda ela é muito boa. Eu não acho que ela perde muito para esse Marcado para Morrer, pelo seguinte: quando você habilita ela já vai aumentar um pouco o dano de todas as suas habilidades que gastam ponto de combo. Então até a primeira versão dela já vai estar um pouquinho mais forte. E por consequência, o máximo também vai estar com uma quantidade maior de dano. Então de qualquer forma vai valer a pena e é mais fácil de usar por ser passiva. O que muda na sua rotação é que para você tirar o máximo de dano, o ideal é que você complete os 6 pontos de combo, né, que é o total, antes de gastar esses recursos, usando suas habilidades de finalização. Normalmente você vai usar... O certo seria você usar sem essa habilidade com 5, que é o máximo, mas se você escolher essa, o certo é você usar 6. Senão você, apesar de você ter um ganhozinho pequeno, se você não utilizar o máximo, você meio que vai estar desperdiçando. Então, em primeiro lugar, o Marcado para Morrer. Como segunda opção, vai esse Estratagema Profundo. A da Tier 4 eu vou pular porque também são habilidades puramente de utilidade. Então, você pode dar uma lida depois e ver o que mais seria útil para você. Não vai influenciar no dano em si. Da Tier 5, temos Truques Sujos. É uma habilidade passiva em que golpe baixo, esfaquear e aturdir deixam de custar energia. De certa forma, por mais que ela não esteja te dando um dano extra, quando você for iniciar a sua rotação de dano, dependendo de como você começar, se você não gasta energia com essas habilidades, basicamente você está economizando para usar nas que gastam. Então ela pode ter ali a sua utilidade. Ó Cegante, habilidade passiva que reduz 30 segundos a recarga de cegar e aumenta em 15 metros o alcance. Chega a ser um pouco mais também de utilidade do que, na verdade realmente não influencia no dano, né? Ela vai melhorar ali a sua habilidade de cegar, que funcionaria como um interromper, na verdade. Pelo menos em masmorras e raids, dependendo do mob que você está enfrentando. A terceira, ela já influencia no dano. Oprimir os fracos. Habilidade passiva, em que inimigos prejudicados por golpe baixo ou golpe no rim recebem 10% a mais de dano de todas as fontes por 10 segundos. Eu recomendo essa, mas entra uma questão aí. Esse talento ele só vai ser ativo, fazer esse efeito aí de dar 10% a mais de dano de todas as fontes por 10 segundos no inimigo, se eles puderem ser atordoáveis. Então, se o mob for suscetível a atordoamentos, se você usar golpe baixo ou golpe no rim, vai ativar esse efeito.
Ou seja, em boss não vai adiantar nada. Então é bom deixar essa informação clara. Se o mob não puder ser atordoado, ou se estiver enfrentando um boss, não vai funcionar. Mas as outras também não. Então, eu ainda recomendo essa, porque pelo menos se o mob que você for enfrentar for atordoável, você ainda consegue arrancar um daninho extra dele, né? Então, fica essa opção aí como primeiro lugar. Aí, se você quiser pegar uma outra, esteja ciente que não vai causar dano. Tier 6. Dados viciados. Nossa primeira. É uma habilidade passiva em que ativar adrenalina faz com que seu próximo golpe de sorte conceda no mínimo 2 bônus. Porque você utilizando a sua habilidade lá de golpe de sorte, ela vai ativar um bônus. Então, se você tiver com esse talento aí, toda vez que você utilizar a adrenalina, você vai ter um mínimo de 2 buffs para você. Diligência. É uma habilidade passiva em que seus golpes finais têm 20% de chance por ponto de combo de conceder 2 de aceleração por 20 segundos. Pode acumular até 5 vezes. Ou seja, esse efeito ele pode se acumular até no máximo de 5 vezes, e os seus golpes finais têm 20% de chance por ponto de combo de conceder 2% de aceleração por 20 segundos. Você gastando sempre o máximo de pontos de combo, você vai ter uma chance aí até de 100%, né, de conceder 2% de aceleração por 20 segundos. Aí você vai acumulando essa aceleração aí durante esse tempo. Alfanges do Terror. É uma habilidade ativa que golpeia o inimigo, causando X de dano físico, potencializando suas armas por 10 segundos, e fazendo com que suas habilidades Golpe Sinistro, Emboscar e Tiro de Pistola encham seus pontos de combo no total, mas fazendo com que seus golpes finais consumam 5% da sua vida atual. Apesar dela ser até uma habilidade interessante, esse efeito aí pode causar ali um burst de dano até interessante, eu não recomendo essa habilidade. Além dela poder te confundir um pouco a rotação, porque você vai ficar com muitas habilidades ativas, eu não acho que esse efeito acaba sendo viável pelo efeito contrário também. Então assim, minha primeira e melhor opção vai ser para você o Diligência. Quanto mais aceleração para você também é melhor, pela questão de regeneração de energia, então você vai conseguir utilizar mais aí a habilidade. E como segunda opção, caso você não goste dessa diligência, por algum motivo, ou não seja seu estilo de jogo, aí eu recomendo os dados viciados. Pelo menos, toda vez que você utilizar a adrenalina aí, você vai ter 2 bônus ativos. Então, fica aí realmente a seu critério. Em primeiro lugar, diligência. Segunda, dados viciados. Da Tier 7, que é a última, temos Aço Inquieto, que é uma habilidade passiva, aumenta em 3 segundos a duração e em 5% o seu dano de Rajada de Lâminas. Rajada de Lâminas é uma habilidade que eu não citei, mas porque ela é uma habilidade de AoE, ou seja, de múltiplos alvos, então eu não citei por isso. Temos Ímpeto da Lâmina, é uma habilidade ativa que investe contra o alvo com as lâminas em riste, causando X de dano físico a ele e X de dano a todos os outros inimigos próximos. Enquanto Rajada de Lâmina estiver ativa, o dano aos alvos não primários é aumentado em 100%. Gera 25 de energia ao longo de 5 segundos. Essa habilidade ela vai fazer o seguinte, ela vai causar ali uma boa quantidade de dano ao seu alvo primário. Se tiver inimigos próximos a ele, vai levar dano também. Se você estiver com Rajada de Lâminas ativado, o dano é aumentado em 100%. Ou seja, é uma habilidade que causa dano em alvo único e em AoE também. Então, sei lá, às vezes tem uma quantidade ali extra de inimigos perto do seu boss, você pode ativar a Rajada de Lâminas para potencializar o efeito dessa habilidade Ímpeto da Lâmina. É válido. Mas, de qualquer forma, se só tiver o boss, vai causar uma boa quantidade de dano. E, além disso, ela gera 25 de energia ao longo de 5 segundos. Ou seja, 5 de energia a cada segundo durante 5 segundos. Matança é uma habilidade ativa também, e teleporta-se para um inimigo a até 10 metros de distância, atacando com as 2 armas, e causando um total de X de dano físico ao longo de 2 segundos. Enquanto a Rajada de Lâminas estiver ativa, também atinge até 4 inimigos próximos, causando 100% de dano. Ou seja, ela também tem um benefício para múltiplos alvos. Caso você esteja com Rajada de Lâminas ativa, você se teleporta ali a uma pequena distância do inimigo para usar essa habilidade, e ao longo de 2 segundos ela causa ali uma boa quantidade de dano.
Tem o perigo só de que você, assim, pra você utilizar ela, você precisa ir no meio da muvuca ali de inimigos. Isso pode, dependendo da situação, meio que te prejudicar. Mas é bem situacional. As duas habilidades que eu vou recomendar pra você, as duas são boas. Tanto em questão de dano, quanto em questão de efeitos. Só que uma tem a recarga de 2 minutos, que é a Matança, e o ímpeto da lâmina tem uma recarga menor de 45 segundos e gera energia ainda durante esse tempo. Durante o tempo que você usou ela ali, um período de 5 segundos. Então, como primeira opção, eu vou recomendar para você o ímpeto da lâmina. Como segunda opção, eu recomendo Matança. Mas a diferença entre as duas não é tão grande em questão de uso. Então, se você não se sentir confortável com o ímpeto da lâmina, você pode pular para Matança, certo? As duas são habilidades boas que vão ajudar você na rotação. Como o ímpeto da lâmina, além do dano, tanto em alvo único quanto em múltiplos alvos, ainda gera uma quantidade de energia para você, eu recomendo ela como primeira opção. Aí fica realmente a sua escolha. Certo, vamos agora para a parte prática. E eu vou fazendo e falando também, fazendo basicamente algumas explicações, porque talvez seja um pouco confuso o início da rotação. Porque o que acontece? Primeiro passo, esteja invisível. Não adianta, o primeiro passo você tem que estar furtivo para você fazer a rotação da forma correta. Então a habilidade que você vai começar em furtividade para dar dano é o emboscar. Você precisa ficar gerando pontos de combo para você gastar. Esse é o princípio básico. Só que assim, o ideal é que você use esses pontos de combo no começo para você utilizar habilidades que vão te dar algum benefício. Por exemplo, eu falei da retalhar no começo, que ela vai aumentar ali a sua velocidade de ataque. Então, deixa eu sair daqui, que parece que adivinharam que eu ia treinar nesse boneco. Então vamos lá. Inicialmente você começaria ali com o seu emboscar. Você gerou 2 pontos de combo e gastou um tanto ali de energia. O ideal é que você use o seu golpe sinistro, outro golpe sinistro. Eu já carreguei até os 5 pontos de combo aqui e procou o meu tiro de pistola. Mas eu não vou desperdiçar esses procs. Então, por exemplo, finge que ainda está ativo aqui o meu tiro de pistola e eu vou fazer as coisas rápido. Então, eu usei emboscar, fui usando o golpe fantasma para gastar energia e gerar pontos de combo. O ideal é que eu use o retalhar. Aí eu tive um bônus ali de velocidade de ataque. Uso o golpe de sorte para ganhar um buff aleatório. No meu caso ali, golpe sinistro tem mais 30% de chance de atingir outra vez. Seja lá o que for o bônus, o que importa é que você está com habilidades potencializadas. Nesse meio tempo, o que você vai fazer? Você usou ali essas duas habilidades, você gasta os seus pontos de combo e energia, então golpe sinistro, tiro de pistola. O ideal é que você use no meio da testa para maximizar suas habilidades também em questão de crítico, mas você tem que usar também esse talento que a gente pegou na última tier, que é o ímpeto da lâmina. Como ele gera energia para você, o interessante é que você não use ele com a sua barra de energia cheia. Um problema um pouco de explicar a rotação de dano fazendo é que tem alguns detalhes assim para explicar e a energia acaba regenerando muito rápido porque a gente usou os buffs. Então assim, dado essas dicas iniciais, eu vou fazer a rotação de dano sem falar para poder ficar algo mais orgânico, mas preste atenção sempre nesses detalhes que eu já dei no começo. Junta ali, usa o emboscar enquanto você estiver invisível e gera esses pontos de combo logo, gastando energia, para você usar o seu retalhar. Que aí você vai ter ali uma maior velocidade de ataque, você já usa o golpe de sorte e o ideal é que você use também o adrenalina. Todas essas habilidades que eu tô falando são benefícios que você vai ter para bater mais rápido ou regenerar energia extra. Quando esses 3 estiverem ativos, a primeira habilidade que eu recomendo você gastar ponto de combo também é o no meio da testa, para você aumentar a sua chance de crítico. Depois que você fizer isso, o interessante é que você fique usando o golpe sinistro e ímpeto da lâmina para você gastar com seu liquidar.
que é a sua habilidade de finalização de dano. O seu tiro de pistola só usa quando procar, e vai procar com frequência, a passiva do seu golpe sinistro, para você causar mais dano, gerar ponto de combo e gastar menos energia, entendeu? A sua habilidade marcada para morrer vai entrar aqui na sua rotação, de preferência, não logo de cara, para você não desperdiçar ponto de combo e etc. Porque assim, no começo, você vai começar com emboscar, você já vai ter 2 pontos de combo no mínimo, de graça. Então não convém que você use o marcado para morrer logo de cara, você vai estar desperdiçando. O ideal é que você comece a fazer a rotaçãozinha que eu vou fazer, e quando você estiver zerado de ponto de combo e de preferência com pouca energia aqui, não tão pouca, né? Porque o ideal também é você não manter a sua barra de energia próxima do máximo sempre e nem muito próxima do mínimo. O ideal é que ela esteja pelo menos um meio termo aqui para você garantir que você não está desperdiçando energia. E tem a questão também da habilidade, até que eu esqueci de comentar aqui, que é o golpe fantasmagórico. É uma habilidade que gera recurso, você vai causar 10% a mais de dano no inimigo e você gera um ponto de combo. Então assim, beleza, deixa eu até terminar o combate aqui para ficar furtivo de novo. Você vai abrir o combate com emboscar e essa aqui vai ser a sua primeira habilidade. Sempre que tiver disponível, que voltar da recarga, você tem que usar o golpe fantasmagórico para você utilizar o benefício desse talento. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma mais rápida, já que eu já expliquei mais ou menos como vai funcionar a sua rotação, para vocês verem direito como vai ficar. Mas resumindo é isso. Você vai entrar como furtivo, vai usar emboscar, golpe fantasmagórico para dar um dano extra ali, vai fazer de tudo para juntar rápido aqui os seus pontos de combo para você usar as habilidades aqui que vão melhorar os seus status, que é a velocidade de ataque. Esse daqui vai jogar um bônus aleatório. E o adrenalina, que vai aumentar ali a sua regeneração e a sua velocidade de ataque. As outras passivas, você vai tirar o maior proveito delas se você usar sempre o máximo de pontos de combo nos seus golpes de finalização. Então não é algo que você precise prestar muita atenção se você tiver sempre em mente que você vai fazer isso. Beleza? Então eu vou começar aqui a rotação sem falar para vocês verem sem essas pausas que eu tô dando. Então, bora lá. Um detalhe que é importante falar para vocês é o seguinte, vocês podem ver que acaba que você quase não tem uma necessidade real de usar o marcado para morrer. O que eu recomendaria mais é quando sua energia acaba estando baixa assim para você economizar. O tiro da testa, vocês podem ver que no meio da testa, vocês podem ver que no começo eu fiz questão de usar logo para aumentar a minha chance de crítico. A barrinha que você tem que prestar atenção para quando vai acabar, fica aqui no inimigo, na verdade não fica aparecendo aqui para você. O que aparece é que o seu retalhar. Sempre que o seu bônus de retalhar acabar, usa de novo. Aqui no caso não acabou, mas sempre que estiver perto de acabar, você renova. Como a duração é longa, você não vai prestar tanta atenção. Você pode reparar também que a sua regeneração de energia vai acabar sendo bastante alta pelas suas passivas. Incluindo também pela passiva da diligência, que você vai sempre estar ativando alguma coisa. Outra informação importante, toda vez que você vê que o seu bônus aqui, ó, do golpe de sorte, estiver bem próximo, quer dizer, na verdade, sempre que acabar e você tiver ali a recarga disponível, usa também. Sempre encaixa isso na sua rotação. Mas acaba que depois que no comecinho você se preocupa ali em ativar todos os seus bônus ali, a sua rotação vai ficar resumida aqui, a golpe sinistro, ao ímpeto da lâmina para gerar energia ali,
e é você gastar com liquidar. Sempre que procar o tiro de pistola, obviamente, você vai utilizar, mas vai ficar muito mais assim mecânico a parte do golpe sinistro, golpe fantasmagórico também toda vez que acabar o bônus. Você também vai ver que ele fica ali marcado no inimigo, assim como no meio da testa. Só que a recarga dele é um pouco maior, é de 35 segundos. Então assim, viu que acabou o golpe fantasmagórico? Já usa. Aí você vai ficar usando mais o golpe sinistro, o ímpeto da lâmina, gasta ali o seu liquidar. Assim que procar o seu tiro de pistola você usa. Se acabou no meio da testa você já deixa marcado também. Vai ficar basicamente se resumindo a você renovar tanto esses 2 debuffs no inimigo, quanto você renovar os seus buffs quando acabar. Pode parecer um pouco confuso, mas é uma questão de prática, porque Ladino de fato é uma classe mais complexa. Então, acaba que se eu for pegar muito nesses detalhes, o vídeo já vai ficar mais extenso do que provavelmente já vai ficar no final antes de eu fazer os cortes. Mas para concluir, fica dessa forma. Você entra no combate com emboscar invisível e você vai fazer as ativações dos seus buffs, de preferência aqui com os pontos de combo no máximo. Usa ali o golpe de sorte. O adrenalina é interessante você usar não de cara. Por exemplo, se você já gasta alguma energia primeiro, para você não ter um desperdício. Porque a regeneração é boa, sabe? Então sempre que disponível, usa o golpe fantasmagórico, usa o golpe na testa no máximo. Procura o tiro de pistola, usa. Golpe sinistro. Usa ali o seu liquidar. Usa sempre que possível o ímpeto da lâmina também, que ele é um talento que dá muito dano. E você pode verificar aí você verifica aqui o tempo de duração do debuff do no meio da testa e do golpe fantasmagórico no inimigo para você renovar. Mas de qualquer forma tem uma recarga ali de 45 segundos no meio da testa e do golpe fantasmagórico. Então você não vai usar toda hora, mas você tem que usar sempre que disponível. É basicamente isso. A princípio pode parecer um pouco confuso, você pode se enrolar um pouco, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. É mais difícil você fazer a rotação prestando atenção no que você vai fazer até do que você fazer explicando. E a questão do marcado para morrer é quando você tiver basicamente assim numa situação que você precisa entrar de cara com algum combo rápido ou tá com pouca ali regeneração de energia, que vai te dar uma quantidade ali de dano razoável de uma vez só. Você também pode, para te facilitar, se você achar assim, pô, mas é difícil eu ficar verificando ali os debuffs no boss e os meus buffs, você pode usar também sempre que estiver disponível para você. Significa que já resetou. Na verdade é isso. Então, por exemplo, usei golpe fantasmagórico. Tô olhando ali a rotação. Batendo. Juntei ponto de combo suficiente para usar no meio da testa. Usei. A hora que ele estiver disponível de novo, eu sei que já acabou o efeito. E é a mesma coisa para o seu golpe fantasmagórico. Você pode prestar mais atenção nas suas outras habilidades. Que com frequência você vai utilizar, que no caso é o seu golpe sinistro, o seu talento ímpeto da lâmina e o seu liquidar. Sempre que tiver disponíveis as outras habilidades, é porque o debuff no inimigo já acabou. Então, resumindo, é isso. Mantenha sempre os seus buffs ativos, debuffs no inimigo ativos também, e o resto você vai pegando na prática. Meus amigos, eu espero que não tenha ficado confuso esse vídeo. Como eu falei, Ladino é uma classe um pouco complexa. É um pouco complexo até de explicar a rotação fazendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu consegui passar para vocês os conceitos básicos e como utilizar as habilidades, tanto de forma teórica quanto na rotação. Eu espero muito ter ajudado vocês até aqui. Se ficar qualquer dúvida também, vocês podem deixar nos comentários que eu sempre vou estar respondendo. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui! E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o NoPing, vem que o Aranha aprova, link na descrição.